Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para a disciplina de pneumática e hidráulica do nosso curso técnico e mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como sempre, todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da representação de movimentos em circuitos pneumáticos. Sistema esse que é extremamente importante quando a gente começa a trabalhar com dois ou mais atuadores no mesmo circuito. Então é extremamente importante que a gente consiga organizar a forma como os movimentos acontecem, a ordem com que eles acontecem, o momento. Então, sem dúvida, é essencial para que a gente tenha sucesso aí na construção dos nossos circuitos, principalmente pensando na prática industrial. Espero que vocês estejam animados, temos bastante coisa para aprender hoje. Então, das representação de movimentos em circuitos pneumáticos básicos. Veja bem, quando a gente trabalha com circuitos mais básicos, comandos mais básicos, né, a gente com esquemas aí é suficiente a gente fazer a montagem e a manutenção desses circuitos. Quando os procedimentos são um pouco mais complexos, a gente deve reparar, né, e precisa reparar essas instalações com mais envergadura. É de grande ajuda aí para o técnico a gente dispor de esquemas de comando com as sequências, né? Então, conforme o desenvolvimento do trabalho nas máquinas, né? Ou das máquinas. Os trabalhos de montagem, né? Busca e reparação de falhas, eles podem ficar comprometidos caso esses esquemas sejam confusos ou ainda pouco confiáveis, né? Então, por isso a importância dessa representação dos movimentos, né? Então, para a gente poder elaborar e desenvolver o raciocínio de como funciona esse esquema de representação de movimentos aqui nos circuitos pneumáticos, a gente vai trabalhar em cima de um exemplo bem simples, né? Então, veja bem, a gente tem aqui um desenho onde a gente tem duas esteiras, né? Com dois pistõezinhos aqui pneumáticos, um aqui embaixo e um aqui em cima. E a gente vai chamar o de baixo como cilindro A, o de cima como cilindro B. Então, note que eu estou com uma caixinha aqui descendo uma esteirinha, ela chega até o meu primeiro cilindro. Nesse momento, uma vez que essa caixinha chegou aqui, esse cilindro pode elevar e ele tem que se manter elevado para que o cilindro B atue sobre essa caixinha e empurre para a próxima esteirinha, certo? Então, a gente tem alguns conceitos básicos aqui. Primeiro, eu não poderia ter o cilindro B atuando antes do A, porque ele só faz sentido ele fazer uma atuação uma vez que o cilindro A já está lá em cima, né, avançado e segurando o pacotinho para ser empurrado. Tudo bem? Então, isso vai ser, esse exemplo bem simples vai ser a base de estudo nossa para essa aula. Então, nós podemos estabelecer de algumas formas, né, essa sequência de acontecimentos. Uma delas é através de uma sequência cronológica, onde eu digo lá, o cilindro A avança e eleva o pacote. Aconteceu primeiro ato da minha sequência. Depois o cilindro B avança e empurra esse pacote sobre o transportador. O cilindro A desce, o cilindro B recua. E aí acabou esse meu ciclo, vamos assim dizer. Para vir um outro pacote e acontecer tudo de novo. Tá? A segunda forma seria uma representação em forma de tabela, né? Então a gente tem o mesmo exemplo lá, bom ter isso em mente. Eu vou lá e faço uma tabelinha e penso lá em cada movimento, né? Numero eles. Então, no primeiro movimento, o cilindro A avança, o cilindro B fica paradinho aguardando. O segundo movimento, aí é o cilindro A que fica parado aqui em cima, esticado, e o cilindro B avança para empurrar essa caixinha para o próximo transportador. O terceiro movimento seria o cilindro A retorna para sua posição inicial, o B ainda está parado, e o último movimento, o A agora já está parado, retornado lá embaixo, esperando a próxima caixinha, e o B retorna para ficar pronto para o próximo ciclo. Então, vimos duas maneiras bem simples.
Uma terceira maneira, mais simples ainda, seria o que a gente chama de representação em forma algébrica. Então, note, na primeira a gente descreveu. Então, você imagina se eu tiver uma quantidade grande de atuadores, de movimentos acontecendo, descrever tudo aquilo pode ser um pouco complexo e acabar causando confusão. Criar uma tabela já ajuda, mas ainda assim pode fazer algo mais simples ainda e que vai representar a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma representação de forma algébrica, que é a que a gente vai mais utilizar e é a mais simples possível, precisa de letras, né, maiúsculas, que representam os atuadores, que nem a gente chamou aqui, ó, cilindro A, cilindro B. Eu não vou nem falar, simplesmente vou omitir a palavra cilindro, vou chamar de A e de B. Então, as letras A e B agora representam cada um desses meus cilindros, né, desses meus atuadores. E eu vou trabalhar com sinais positivos e negativos, né, para dizer que eu estou avançando ou retornando, né. Daí que vem o nome, né, por causa desses sinais, o nome de representação algébrica. Então, eu digo lá A mais, o que significa? Eu tenho o meu cilindro A avançando. B mais, eu tenho o meu cilindro B avançando. A menos, o cilindro A retornando. B menos, o cilindro B retornando. Detalhe, duas observações importantes. Cada um desses movimentos, cada par desse aqui, letra mais um sinal, ele representa para nós um passo, um movimento. E nenhum deles acontece, o segundo não acontece antes que o primeiro não tenha terminado. Isso é um pré-requisito da ideia de representação algébrica. Sempre uma sequência, né? Então tem uma sequência de movimentos. Então aconteceu o A mais, depois que o A mais aconteceu, acontece o B mais. Depois que o B mais aconteceu, acontece o A menos. Depois que aconteceu o A menos, acontece o B menos. Sempre um condicionado ao outro. E uma outra observação importante é que aqui a gente está trabalhando com atuadores lineares, né? Então cilindrinhos aqui, mas eu poderia ter a mesma lógica pensando para um motor pneumático, né? Então a ideia quando a gente trabalha com movimento rotativo é que se eu giro horário, no sentido horário, positivo, sentido anti-horário, negativo. Uma outra forma de representar também os movimentos é através de representação gráfica, né? Então a gente tem dois tipos básicos de representação gráfica que são os mais usuais. Aí. O que a gente chama de diagrama trajeto-passo, que é o mais comum deles, né? Então o que acontece? Nesse diagrama a gente tem uma sequência de operação, né, do elemento de trabalho, sempre relacionado ao elemento de trabalho, né? E eu tenho um diagrama com a indicação desse movimento, né? Então observe o que acontece aqui, ó. Pegando ainda esse nosso exemplinho lá, onde eu tenho dois atuadores empurrando caixinhas para transportadores, né? Então aqui, ó, o que a gente faz? A gente desenha uma série de linhas verticais e horizontais aqui, e eu vou tratar lá com cilindro A, né, e cilindro B. Então, pensando em um só, né, eu vou ter lá a posição do cilindro recuado ou ainda avançado. Então, que em alguns casos, para ficar mais em termos de lógica, o pessoal usa como 0 e 1, né? Então 0 recuado, 1 avançado. Então acontece o primeiro movimento, a primeira coisa que acontece não é o avanço de A, ele eleva aquela caixinha. Então nesse primeiro movimento de 1 até 2 aqui, ó, no primeira contabilização aí, de movimentação, eu tenho o A saindo da sua posição retornada, recuada, né? E avançando. E aqui embaixo, ao mesmo tempo, no mesmo passo, vamos assim dizer, né? Por isso que se chama trajeto passo, eu tenho o meu cilindro B paradinho lá. Ele tem que ficar parado para não acabar colidindo com a caixa subindo. Né? Uma vez que o A levantou, ele ergueu a caixinha, ele tem que ficar parado lá no segundo passo, para que aí o cilindro B avance e empurre essa caixinha sobre a próxima esteira. Isso tem que acontecer, porque senão esse cilindro aqui não acharia nada, né? Ia estar atuando sobre uma caixinha que já estaria abaixada, não é o caso. Então ele fica paradinho lá na posição 1, ó, avançado, enquanto esse aqui está avançando para encostar na minha caixinha, ok? Depois a gente estabeleceu lá que acabou o movimento do B, né? A caixinha já foi para o próximo transportador. O A pode retornar, então ele sai de 1 e volta para 0, né? Retornou.
E nesse mesmo período o B ainda está parado lá, acabou, ficou avançado, empurrou a caixinha e ficou parado. Depois que aconteceu o movimento de retorno do A, ele já está na posição 0, aí retorna o B e também chega na posição 0. Então notem que, como eu disse antes, né, para a sequência algébrica, eu tenho passos um em seguida do outro. Então note que para essa lógica inicial, para o que a gente está explicando aqui, nada está acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou cada um ocorrendo em seguida do outro, tá? Bom, então o que a gente tem aí, ó? Uma segunda variação de diagrama seria o que a gente chama de trajeto-tempo. Neste caso, o que muda é o eixo aqui, ó, x, né? Em vez de a gente trabalhar com passos, que não importa quanto tempo demora, a única coisa que interessa é a sequência, né? Onde a gente tem assim, o cilindro B só avançou lá naquele caso depois que o A foi, né? E não havia uma contabilização de tempo, uma preocupação com o tempo. Quando a gente vem para um diagrama trajeto-tempo, a gente leva em conta o tempo, por exemplo, em segundos, minutos, normalmente em segundos, né? Já que em automação, normalmente o que a gente tem são coisas rápidas, né? Então, note que eu tenho um avanço do A aqui, ó, um pouco mais demorado, né? Levando três casinhas de tempo, que poderia ser 3 segundos ou 3 décimos de segundo, algo desse tipo, né? Aí ele fica paradinho lá em cima, a sequência é a mesma, né? O exemplo é o mesmo. Aí o B também leva o mesmo prazo para o mesmo quantidade de tempo aqui para fazer a sua atuação. Aí o retorno está acelerado aqui, ó, eu tenho um retorno do A bem rapidinho e depois logo em seguida o retorno do B, logo em seguida dele. Então note que neste caso eu tenho uma contabilização de tempo a cada passo que está acontecendo. Por isso que o diagrama ele passa de trajeto passo para trajeto tempo, né? E uma observação importante é o seguinte: enquanto o diagrama trajeto passo oferece uma melhor visão das trajetórias, ou seja, do passo a passo, e as suas correlações, no diagrama trajeto tempo, né, a gente pode representar com mais clareza a velocidade com que o trabalho acontece. Antes mesmo de colocar essa observação, eu estava falando para vocês, a gente vê que um avanço mais demorado um pouquinho e um retorno acelerado, porque a curva é mais inclinada. Bom, então, uma vez que a gente tem a noção de como representar movimentos, né, dessas diversas formas, a gente pode começar a trabalhar com o que a gente chama de método intuitivo para a construção, né, de esquemas de comandos pneumáticos. Então, saindo daqueles circuitos básicos, onde a gente tem lá pequenas montagens, onde a gente estava aprendendo o significado de cada uma daquelas válvulas, o que elas faziam e montando pequenos circuitos de utilização dela. Agora a gente vai começar a entrar numa lógica de aplicar várias coisas ao mesmo tempo, vários atuadores, várias válvulas, enfim. A gente já conhece o princípio de funcionamento da maior parte das válvulas aí, que se trabalha em pneumática pura, e a gente vai começar a estudar a lógica do que a gente chama de método intuitivo. Então, como o próprio nome sugere, intuitivo vem de intuição, né? Ou seja, eu sempre exemplifico a ideia de método intuitivo com o seguinte: eu tenho ferramentas, tenho um problema a ser resolvido. Eu conheço meu problema, sei o que cada ferramenta, cada elemento pode realizar. E eu, conhecendo essas ferramentas e como elas trabalham, eu associo elas de tal forma a resolver o meu problema. Então, por isso que se fala de intuitivo, né? A gente pega os conceitos que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem, né, que a gente já acumulou até aqui, e aí trabalha em cima deles para resolver um determinado problema. Então, pensa lá, chego na minha indústria, quero montar um circuito lá, como o nosso exemplo bem simplesinho. Quero elevar uma caixinha, manter ela elevada para que um outro atuador venha e coloque ela num próximo transportador. Então, um exemplo bem simples, mas que é a situação problema para mim. E como é que eu vou resolver ela? Para isso, para organizar o nosso raciocínio, na verdade, como é algo intuitivo, cada um poderia desenvolver a sua forma de pensamento para isso. Mas para auxiliar no nosso raciocínio, a gente escreveu uma série de sequências de passos aqui a serem seguidos,
que vão nortear, né? Eles não precisam ser seguidos exatamente nessa ordem, mas eles vão nortear como que a gente vai trabalhar na montagem desses circuitos pneumáticos, né? Então, o que a gente recomenda aí? No primeiro momento é determinar a sequência de trabalho, que é a primeira parte da nossa aula. Então, como a gente vai trabalhar utilizando muito de sequência algébrica, né? Então, para determinar uma sequência de trabalho de diversos atuadores, a forma mais simples é utilizar o sequenciamento algébrico, né? Então, uma vez que eu elaborei essa sequência algébrica, eu posso fazer um diagrama trajeto-passo para ela, para conseguir visualizar bem a sequência de movimentos. Eu coloco nesse diagrama trajeto-passo, eu posso colocar os meus elementos fim de curso, que são utilizados para automatizar as minhas atuações, né? A gente vai ver isso mais na prática, vendo o diagrama e depois vendo no FluidSim também como é que isso funciona. A gente vai desenhar os elementos de trabalho, então a gente começa aquela lógica, né, de sempre trabalhar de cima para baixo na hora de montar o meu circuito, né? Então eu começo do elemento de trabalho e venho desenhando de cima para baixo, né? Então coloco no esquema a posição correta dos fins de curso, né, nesses elementos de trabalho, né, conforme o diagrama trajeto baixo que a gente vai desenhar vai sugerir para a gente onde é que nós vamos colocar esses fins de curso. Vamos desenhar os elementos de comando que vem logo em seguida dos elementos de trabalho. Vamos também colocar os elementos de sinais e vamos colocar os elementos de abastecimento de energia do nosso circuito. Traçar as linhas, né, de condutores, de sinais e de trabalho, né? Então as linhas, as conexõezinhas que a gente faz entre os elementos, a gente vai traçar essas linhas. Vamos identificar esses elementos, ou seja, fazer aquela designação em termos de números, né? O que cada elemento está exercendo de papel dentro daquele nosso circuito, né? A gente já viu bastante isso aí para trás, não muda, a lógica é a mesma quando a gente está com vários atuadores ao mesmo tempo, não muda nada. E aí a gente vai verificar, isso aqui é mais para a próxima aula, mas já está aqui como parte dos passos, né? Verificar se tem alguma anulação de sinal, né? O que a gente chama de contrapressão, ou ainda a gente chama lá de sobreposição de sinais, né? Isso pode acontecer, né? Então a gente consegue visualizar isso tanto no trajeto passo como através de um outro método até mais simples que a gente vai ver nas próximas aulas, e se for o caso, introduzir as condições marginais, as condições de contorno para resolver esse problema, né? Esses dois últimos passos é mais para as próximas aulas. Na aula de hoje a gente não vai chegar a utilizar eles, ok? Bom, então, para continuar a nossa aula aqui, a gente vai trabalhar com um exemplo, o nosso exemplo clássico que eu estou falando desde o início dessa aula, né? Então, vai pensar lá que eu tenho um transportador que traz uma caixinha até o meu cilindro A, ele eleva, fica parado lá, o cilindro B empurra essa caixinha sobre o próximo transportador. Só depois disso, o meu cilindro A retorna e logo em seguida o cilindro B. Tá? Esse é o nosso exemplo prático para nós começarmos a trabalhar aqueles 12 passos descritos anteriormente. Então, o que a gente tem? Ó? Essa é a descrição, está escrito aqui para vocês, basicamente o que eu acabei de falar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a sequência de trabalho. Então, a gente já viu do exemplo anterior aí que a gente vai ter um avanço do atuador A, né? Então, esse avanço é o elevar da nossa caixinha. Depois, um avanço do atuador B, que é empurrar essa caixinha sobre o próximo transportador. O retorno do atuador A, né? Que foi quem elevou a caixinha, e o retorno do atuador B. Segundo passo do nosso método aí, seguindo a nossa lógica de trabalho, uma vez que eu estabelecer essa sequência, eu vou fazer o meu diagrama trajeto-passo, que a gente já fez até lá, né, trabalhando com o mesmo exemplo, né? Então eu construo esse diagrama, né, para ver como é que está graficamente aqui, ó, o trabalhar de cada um dos meus cilindros ou dos meus elementos de trabalho. Depois disso, eu vou, nesse mesmo diagrama, eu vou colocar os elementos de fim de curso a serem utilizados. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Então, eu estou colocando aqui para vocês o seguinte, né? Para colocar dentro do gráfico, aqui vem uma importante coisa que a gente trabalha, né? Então, eu reescrevo no primeiro momento
a minha sequência. Então, lembrando lá de exemplos que a gente viu em sala de aula, né? Então, se eu tenho lá um elemento de trabalho, que é 1.0, e aqui eu estou chamando ele de A, e esse elemento ele está realizando um movimento positivo, ou seja, ele está avançando, significa que algum elemento de sinal foi acionado, comutou a minha válvula de comando de tal forma a promover avanço, tá certo? Esse elemento de sinal, quando ele deve ser lá, se ele atua no atuador A, que é o atuador 1.0, ele começa com 1. Se ele provoca avanço, tem que ser um número par diferente de zero aqui, ou seja, 1.2. Então, quem é responsável, que válvula é acionada para que aconteça o movimento a mais? Essa válvula é a válvula 1.2. Quando 1.2 é acionado, o resultado em termos de trabalho, lá do meu elemento de trabalho, é o avanço dele. 2.2, quando é acionado, é o que provoca o movimento B+, que é o avanço do meu cilindro 2.0. A mesma linha de raciocínio vale para o retorno. Então, quando um elemento de sinal lá promove o retorno do 1.0, ou seja, do cilindro A, e é o que a gente chama de sinal aqui de movimento A- aqui, significa que esse elemento 1.3 foi acionado. E a mesma lógica para o cilindro 2.0, né? Se ele for, que nós chamamos aqui algebricamente de cilindro B, se ele está realizando um movimento B-, ou seja, ele está retornando, essa válvula 2.3, né, que é a válvula que atua sobre o atuador 2.0 e que promove um retorno, né? Tem que ser um ímpar aqui diferente de 1, né? Ponto 1 final é para válvulas de comando. Então, como é que a gente vai descobrir se essas válvulas aqui, se eu fosse automatizar todas elas, eu fizesse por acionamento mecânico, né, com rolete, por exemplo, eu tenho que saber onde que eu vou posicionar esses roletes. Então, associando mais ou menos a ideia de um portão eletrônico de casa, né? Nós temos um fim de curso no início e no final do portão, né? Então, eu apertei um botão lá para abrir o meu portão de casa, apertei ele, o meu portão vai abrir, vai abrir, vai abrir, chega uma hora que ele tem que parar, né? O motor tem que desligar, porque senão, se ele estiver bloqueado, vai ficar forçando o motor, vai queimar. Então, eu tenho que ter no próprio portão, ele caminha até que chegar um momento que ele encosta no fim de curso e para. Esse fim de curso pode ser de diversas formas, pode ser mecânico ou não, né? Pode ser um sensor, né? Dos diversos que a gente tem, magnético, condutivo, indutivo, enfim. Mas no momento aqui a gente vai trabalhar com sensores mecânicos, ou seja, encostar ou não, né? Então, assim, como é que eu posiciono fazendo associação a esse exemplo de um abrir ou fechar de um portão, tanto quando ele avança para abrir, quanto ele avança no final para fechar, tem que ter um contato que corta e faz o motor elétrico parar, para não queimar o nosso motor elétrico, certo? A linha de raciocínio aqui é a mesma, né? É parecido, né? Só que aqui a intenção é a seguinte: eu faço um cilindro avançar, quando ele chega no final do seu curso, eu quero que ele dê o comando para que o próximo movimento aconteça. Então, depois que A avançar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que B avance logo em seguida. Para que B avance logo em seguida, quem tem que ser acionado? A gente vai ver aqui, ó. Então, o A avançou, ele tem que bater no nosso sensorzinho lá mecânico, que é um rolete, o rolete 2.2. Então, no avanço de A vai ter que estar posicionado 2.2. Similarmente, quando o B avançar, o que eu quero que aconteça logo em seguida, depois do movimento B+, depois que o cilindro 2.0 avançar? Eu quero que o cilindro 1.3 retorne. Vamos pensar no exemplo? Uma vez que a minha caixinha levantou, ficou lá em cima. O que eu quero que aconteça em seguida? Minha caixinha levantou, eu quero que o outro cilindro venha e empurre ela para o próximo transportador. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando essa caixinha chegou lá em cima, né, o nosso atuador chegou lá em cima, ele teria que bater no fim de curso, que vai mandar um sinal para que o próximo atuador empurre essa caixinha. Uma vez que esse atuador empurrou a caixinha, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse cilindro desça, porque ele já está livre, já não está mais com a caixinha em cima, e
e depois esse cilindro retorna. Então é isso que nós estamos fazendo, ó. O A avançou, aciona o nosso sensor que faz o B avançar e empurrar a caixinha para o próximo transportador. O B avançou, empurrou a caixinha para o próximo transportador. O que eu quero que aconteça? Que toque no sensor, que faça com que o A retorne, porque a caixinha já foi empurrada, ele está livre. Ele retornou, eu quero que aconteça o seguinte, ele deu o comando, ele aperte um sinal, dê um sinal que faça com que o nosso segundo atuador retorne, porque já foi feito o movimento. Se eu quiser que recomece tudo de novo, pessoal, se eu quiser, por exemplo, que entrou uma nova caixinha, começa tudo de novo, o movimento avança, segura a caixinha lá em cima, o outro vem, empurra o próximo transportador e aí retorna cada um dos dois. O que eu tenho que fazer? No final desse movimento aqui, B-, quando ele estiver retornando, ele deveria acionar novamente 1.2 para começar o ciclo tudo de novo, né? Então a gente vai ver isso acontecer bem no FluidSim. Eu vou mostrar depois, logo ao final dessa aula aqui. Quando a gente terminar a parte no PowerPoint, eu vou lá para o FluidSim e vou mostrar isso tudo acontecendo para vocês. Ok? Então, ó, uma próxima coisa que a gente pode fazer é voltar ao nosso diagrama e pensar lá então, ó, quando o A avançou, ele fez o primeiro movimento e levou a caixinha. O que eu quero que aconteça em seguida? Quero que o cilindro B, que é o cilindro 2.0, empurre essa caixinha. Então, quando o A avançar e chegar no final do seu curso, lá, ele chegar no 1 lá em cima, ó, eu quero que ele encoste numa válvula, num sensor, que vai dar o comando B+. Quem que faz o B+? Quem faz o B+, é 2.2. Quando 2.2 empurra a caixinha e chega no final do seu curso, que é isso aqui, ó, o B está avançando, subiu, o que eu quero que aconteça logo em seguida? Eu quero que aquele atuador que estava segurando a caixinha lá em cima retorne. Quem é responsável por fazer esse movimento? 1.3. Então, quando o B avançar, ele vai encostar no fim de curso, num segundo sensorzinho, que vai promover o retorno de A, vai fazer ele descer, que é aqui então, ó, 1.3 é quem faz isso. E aí o A retornou. O que eu quero que aconteça em seguida? Quando o A está descendo, ao final de descer, eu quero que aconteça o quê? Que o próximo, retorne também para que a gente possa recomeçar o ciclo. Então, quando o A descer, eu quero que ele encoste aqui embaixo no cilindro no atuador ou no sensor 2.3, que é quem vai ser responsável por fazer o meu cilindro B recuar. Tá ok até aqui, pessoal? Tá claro para vocês? As observações que estão à direita é o seguinte. Notem que 1.2 não apareceu aqui. Por quê? 1.2 é o botão que eu apertei inicial para começar esse avanço aqui, ó. Esse botão pode ser um botão simples, né, pulsante, em que eu dou um pulso, ele começa e aí tudo o resto é automatizado e ele faz uma vez e para. Ou eu posso ter, como é geralmente o que a gente quer, ciclos contínuos, né, porque eu tenho uma série eu tenho uma indústria rodando e eu quero que tudo continue acontecendo automaticamente. Eu poderia ter esse botão com trava, esse botão não sendo pulsante, mas sendo com trava, e uma válvula está associada, uma válvula acionada por rolete, está associada em série com esse botão com trava para a gente manter o nosso circuito funcionando constantemente até o momento que a gente queira parar e eu vou lá e solto esse botão e travo o meu sistema. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver simulando lá no FluidSim, tá ok? Bom, então, uma vez que a gente fez, já determinou ali pelo diagrama, a gente já sabe onde vai ter que estar posicionado os nossos roletes, né, os nossos fins de curso. Então, a gente começa a desenhar o nosso circuito, de cima para baixo. A primeira coisa é desenhar os atuadores, né? No nosso caso, a gente costuma desenhar os nossos circuitos da seguinte forma, de cima para baixo, e por uma questão de simplesmente do desenho ficar mais fácil e a gente conseguir acomodar melhor numa tela, a gente desenha os atuadores apontados para a direita aqui, ó, mas nada impede que eu pegasse, por exemplo, o atuador A, que eu vou chamar, que é esse da esquerda aqui, e ele está como lá na real, né, que ele estaria apontando para cima, né?
e de acordo com o nosso desenho, né, esse daqui estaria apontando para a esquerda. A gente até poderia fazer assim, mas a minha recomendação é que vocês sigam essa lógica de desenho aqui, porque fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo, né? Fica mais fácil de trabalhar. Se a gente for tentar desenhar conforme é na realidade, o posicionamento dos nossos cilindros e tal, pode ser que algumas linhas cruzem no desenho completo, elas fiquem cruzando umas sobre as outras e confundam a nossa compreensão do circuito. Então, mas não está errado fazer assim, né? Se assemelhar ao que a gente tem na realidade, se isso ajudar no raciocínio, tudo bem. Mas eu vou trabalhar da forma como de costume aqui, desenhando o circuito na horizontal aqui. Então, veja bem, uma vez que a gente tem os nossos circuitos, o que a gente fez os nossos cilindros, melhor dizendo, né, os elementos de trabalho aqui, eu vou colocar nos meus elementos de trabalho a posição correta desses fins de curso baseado no que a gente viu ali atrás no slide anterior, no diagrama trajeto-passo, e eu vou escolher, em vez de ficar voltando no trajeto-passo e voltar para vocês, eu escolhi utilizar isso aqui, ó, o mesmo esqueminha que eu mostrei para vocês antes, para determinar onde é que vai estar cada um dos nossos fins de curso lá no trajeto-passo. Eu mostrei lá para vocês e vou mostrar aqui nos nossos atuadores onde vai estar. Então, veja bem, eu tenho lá, uma vez que A avançou, o que eu quero que aconteça em seguida? Eu quero que o B avance também, certo? Que avance. Quando o A avançar, no final do curso de A, né, imagine que é como se fosse assim, ó, o meu portão abrindo, né? Quando ele chegar no final do curso dele, em vez de simplesmente desligar o motor elétrico, eu quero que um segundo acionamento aconteça. Então, quando ele chegar no final do seu curso lá, ele vai bater em 2.2, ele vai bater num rolete que tem que ser o rolete 2.2. Então, isso aqui, ó, o A avançou, ele vai chegar lá na frente e encontrar um sensorzinho 2.2, certo? Próximo movimento, que é resultante, né, desse cilindro ter encostado em 2.2, o que vai acontecer? Eu quero que em seguida aconteça o retorno do A. Então, imagine que isso aqui vai estar avançado e eu quero que em seguida ele retorne. Para que isso aconteça, o que a gente tem que ter? Né? Eu tenho que ter lá no final do B, quando o B avançar, ele tem que bater em 1.3, que é quem promove esse movimento. Então, olha lá, o B avançou, que é esse cilindro aqui, ó, ele avança e lá ele vai dar um sinal em 1.3, que é quem vai promover o quê? O retorno de A. Quando o A, por sua vez, estiver retornando, eu quero que aconteça mais um movimento. Que movimento é esse? Eu quero que o B retorne. Então, assim, ó, o A vai estar aqui retornando. Quando ele retornar, ele vai bater no fim de curso 2.3, que é quem provoca o quê? O retorno desse cara que está esticado aqui, ó. Pensando no nosso exemplinho. Vamos lá, recapitulando. Startei o nosso processo. O meu cilindro avança e fica lá em cima com a caixinha elevada. Certo? Quando ele chega no final desse curso lá, o que ele faz? Ele encosta num rolete 2.2, no meu sensor 2.2, que vai provocar o quê? O avanço de B, que é aquele nosso cilindro que empurra a caixinha sobre o próximo transportador. Quando esse movimento acontecer, ele chegou no final do seu curso, o que ele vai fazer? Ele vai encostar no meu rolete 1.3, né, no meu sensor 1.3, que é quem promove o quê? O retrocesso, a volta do cilindro A, que é aquele que elevou. Ele voltou e quando ele chega lá embaixo, ele bate num outro fim de curso, que no caso vai ser 2.3, que vai promover o retorno do meu cilindro 2.3, que é aquele que empurrou a caixinha para o próximo transportador. Ou seja, eu voltei com os dois à condição inicial para que eu possa fazer para uma próxima caixinha e continuar o meu ciclo, né? Se eu quiser que isso seja contínuo, né, é só pensar que quando o B retornar, quando esse cara estiver retornando, aqui eu colocaria um outro sensor aqui que recomeçaria tudo de novo. E esse sensor seria o 1.2, né? Mas
por hora a gente vai trabalhar como sendo ciclo único. Uma vez que eu coloquei então no meu desenho coloquei aqui os meus roletes, os meus fins de curso, né? Posicionei direitinho. O que a gente faz? A gente desenha os elementos de comando. Se eu estiver trabalhando com cilindros de dupla ação, como a gente já viu em aulas passadas, as minhas válvulas têm que ser de 5 duas vias, como essa daqui. Se fosse de simples ação, a gente trabalharia com 3 duas vias. Detalhe: uma vez que eu quero controlar tanto avanço quanto retorno, o melhor a se trabalhar é com cilindros de dupla ação. Por quê? Tanto na ida quanto na volta, ele precisa de ar, precisa de uma lógica onde eu coloco o sinal para que ele avance ou retorne. Se eu estiver trabalhando com cilindro de simples ação, principalmente se ele for com retorno por mola, o que acontece? A minha lógica de trabalho ele muda um pouquinho, porque eu coloco um sinal para avançar e eu retiro um sinal para retornar. Aqui não, aqui eu coloco o sinal para avançar e coloco o sinal também para retornar. Então a gente vai sempre estar trabalhando com elementos de duplação, é mais fácil de pensar. Aí eu vou desenhar os elementos de sinais, né? Então assim, eu preciso de um elemento para gerar sinal aqui, ó, um outro elemento para gerar sinal para o lado de cá. Então um para avanço, um para retorno. Um para avanço, um para retorno, para cada um dos meus elementos de trabalho. E eu sei que, como eu estou falando com um ciclo único, aqui é um acionamento manual por botão, né? Então, quando eu clico, começa o ciclo. E os demais são sensores mecânicos, né? Ou seja, são os roletes, né? Que é representado por esse desenho aqui. Então, a gente vai posicionar eles para que mecanicamente aconteça tudo automaticamente, o restante das minhas atuações, né? Só o primeiro dos movimentos vai ser dado manualmente por cada um de nós. Então, ó, eu tenho já o esquema do desenho aqui já bem próximo do que vai chegar no final. Ainda não estão interligados, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas. E aí está a observação para quando vocês continuarem estudando, né? Se eu estiver trabalhando aí com ciclos únicos, eu tenho um botão pulsante e vai ficar desse jeitão aqui mesmo. Se eu tiver um ciclo contínuo, né? Esse botão aqui vai ter que ser com trava e eu vou ter que associar um elemento como esse aqui, ó, em série aqui em cima com esse elemento de sinal aqui. Uma outra coisa que eu já falei para vocês é esse desenho aqui, ó. Quando o nosso rolete começa engastado, que a gente fala, ou seja, no início ele já está sendo acionado para o trabalho, né? Já está em posição de trabalho, melhor dizendo. A gente desenha como se fosse uma paredinha aqui empurrando ele, e aí em vez de valer a posição da direita, que é a molinha que faria valer, a válvula estaria valendo a posição da esquerda, como eu estou circulando aqui para vocês, ó. Quando que isso acontece? Note que essa válvula aqui, ó, de sinal, quando ela acionar, ela vai promover o que? Um retorno desse cilindro aqui, certo? Então essa válvula que seria esse cilindro é o 2.0, então essa válvula seria 2.3, está promovendo o retorno do cilindro 2. Agora, então, por que ela está assim nesse início? Porque ela está no começo aqui engastada, o nosso atuador já estaria pressionando esse roletinho no começo do circuito, ok? Então, continuando, o que a gente tem que fazer? Desenhar também os elementos de abastecimento de energia, né? Então, nada mais é do que a nossa tomada de pressão aqui, né? Um compressorzinho, né? Uma fonte de ar comprimido e a unidade de conservação aqui, o lubrifio, né? Por fim, o que a gente faz com isso tudo? A gente traça as linhas aqui, ó, de trabalho e de comando. Então, eu vou estar interligando, é como se eu estivesse pegando as nossas conexõezinhas lá, as nossas mangueirinhas e conectando a cada um dos lugares aqui que a gente deveria realizar. Então o nosso circuito fica mais ou menos com essa cara aí, ó. Eu tenho lá alimentação em cada uma das válvulas, nas vias 1, ó, tá vendo? Todas elas na via 1, né? E eu tenho também as conexões entre essas válvulas. A observação importante que a gente tem é que do sinal, da válvula de sinal até o elemento de comando, né? Do elemento de sinal até o elemento de comando, a gente tem linhas tracejadas. Por quê? Isso aqui indica para mim que eu tenho pulsos apenas passando aqui, né? São os elementos
são as linhas de comando ou linhas de sinal aqui. E aqui nessa disciplina a gente vai trabalhar ainda com ar comprimido, mas no próximo semestre vocês vão ver que isso aqui vai ser substituído por eletricidade, vai ser dado comando por outros meios que não pneumáticos. Por fim, para encerrar, né, os passos aqui, nós já estamos com o nosso circuito praticamente tudo montado. O que a gente tem que fazer? Identificar os elementos, né? A gente vai designar eles. Então, esse elemento aqui, ó, elemento de trabalho 1.0, esse é o 2.0. Nada impede que fosse ao contrário, mas normalmente a gente trabalha assim, da esquerda para a direita, né? A gente vai numerando crescente da esquerda para a direita, né? Então, a gente tem os elementos de trabalho. Todo o resto das numerações, elas estão condicionadas ao elemento de trabalho. Então, essa válvula só é 1.1 porque ela é a válvula de comando do elemento 1.1. Essa válvula, por outro lado, ela é a válvula de comando do elemento 2.0. Por isso que ela tem que ser a 2.1, certo? A gente não pode confundir isso. Então, 2 porque ela está atuando sobre o elemento 2.0 e ponto 1 porque ela é comando, é reservada para o comando, o final ponto 1. Aí 1.2, um elemento de sinal que atua no atuador 1.0 e provoca avanço, por isso final par, final 2. 1.3 atua sobre o elemento, quando esse elemento é atuado, né, ele provoca um retorno do cilindro 1.0, por isso um ponto aqui, né? E o ponto 3, ímpar, primeiro ímpar, depois diferente de 1, né, que é reservado ao comando. Então 1.3, quando essa válvula for acionada, eu tenho um movimento de retorno no meu atuador. A mesma lógica serve para o lado de cá, a diferença é que agora tudo isso aqui está pendurado no cilindro 2.0, por isso 2.2 para avanço, final par, né? E 2.3 para retorno, final ímpar. Por fim, um elemento auxiliar a todo o sistema, né, é o nosso lubrifio, que é a unidade de conservação, por isso 0.1. A gente está desenhando bem simples, né? Se tivesse refrigerador, se tivesse secador de ar, coisas mais, eles estariam aqui logo em seguida à direita e receberiam numerações sequenciais, né? 0.1, 0.2, 0.3 e assim por diante. E as duas últimas condições, para essa aula a gente não vai trabalhar, né? As condições 11 e 12, a gente vai ver mais para frente, quando a gente tiver alguns circuitos um pouco mais complexos do que o de hoje. Bom, pessoal, então nós estamos aqui no ambiente do FluidSim já, né? E nós vamos montar o nosso circuito. Eu coloquei aqui para vocês, ó, a sequência que tem a ver com o nosso exemplo, né? Então vai lá elevar a caixinha, segurar a caixinha elevada, o outro vem, encosta nela para empurrar para o próximo transportador, depois cada um deles volta, né? Então só deixei aqui para ficar fácil. Então o que a gente precisa, né? Nós vamos precisar de 2 atuadores, né? Vou trazer eles para cá, né? 2 válvulas de comando, então vou trazer uma, né? Só para relembrar, eu vou configurar apenas uma vez para ganhar tempo, né? Então venho aqui, clico 2 vezes, configuro, né, como sendo pilotada dos dois lados essa válvula, né? E a conexão aqui pneumática. Então, olha lá, vou colocar já o nosso escape, né, com abafador aqui no caso, tudo para ficar bem próximo do que a gente tem na realidade lá no instituto. Então a nossa válvula aqui já está configurada, né? Dou um Ctrl C, Ctrl V, crio uma outra já prontinha para ser usada. Olha lá que maravilha. Então já estamos com a válvula pronta. Aí eu vou trazer aqui, vou configurar uma válvula. Nós vamos precisar dos roletes aqui, né? Válvulas acionadas por rolete. Então eu vou configurar essa válvula aqui. Então, com acionamento mecânico por rolete, retorno por mola. Dou um OK, olha lá, já está praticamente pronta. Já deixo também o escape aqui, ó, já feito, ó. Maravilha, escolhi um escape qualquer. Então eu sei que eu vou precisar de mais 2 dessa, né? Para o que a gente quer fazer. Dou um Ctrl C, Ctrl V 2 vezes aqui, ó. Já deixo elas posicionadas mais ou menos conforme que a gente indica. Note que eu não estou seguindo a lógica aqueles 11 passos lá, todos à risca, tá? Então aqui eu sei que eu preciso de uma válvula acionada por botão, então em vez de configurar do zero, eu prefiro dar um Ctrl C, Ctrl V,
clico 2 vezes sobre ela, tiro o acionamento mecânico, coloco o manual aqui, ó, do botão pulsante. Muito bem. O que a gente precisa? Notem que eu estou fazendo os passos lá, não necessariamente na mesma ordem que está lá. Trago aqui uma alimentação, uma unidade de conservação, né? E veja, já estou com o desenho mais básico feito. Então, eu já vou fazer as conexões aqui que eu conheço, ó. Já vou fazer as interligações entre elas, né? E não tem muito segredo, não é para mudar, né? Porque aquele desenho, por exemplo, quando a válvula vai estar à esquerda, vai estar engastada, como a gente viu lá ou não. O FluidSim, a vantagem é que ele já faz isso automaticamente, né? Se a gente estiver fazendo à mão, a gente vai precisar pensar a respeito disso. O FluidSim já mostra isso para a gente automaticamente. Quando acontecer aqui, eu vou chamar a atenção para vocês, né? Olha aqui, então já vou fazer as conexões aqui, né? Vou alimentar também essa válvula, extremamente importante, porque senão não funciona nada, né? Olha lá, travo, clico na conexão, travo até ficar verdinho e solto. Olha lá, ficou verdinho, travo até a linha ficar verde e solto. Olha lá, toda a conexão, todas as conexões sendo feitas, bem simples, nada demais, né? O detalhe é, nós temos algumas conexões que são de sinais, né? Que são essas aqui. Então eu clico 2 vezes sobre a linha, escolho como sendo linha de controle, né? Olha lá, e ele já muda automaticamente para mim, para linhas tracejadas. Olha só que maravilha. Então, tá feito. Até aqui tranquilo, né? Então, o que nos falta? Nos falta designar. Para a gente fazer a designação de elementos, né? Eu posso pegar uma caixinha de texto aqui e vir colocando. É legal a gente pôr isso, né? Então, trouxe uma caixinha de texto aqui, ó, e vou chamar cada um deles. Então, vou começar de cima para baixo, conforme a gente viu na aula lá, ó, no PowerPoint. Então, clico 2 vezes sobre a caixa de texto, uma vez que eu arrastei ele para dentro. Esse cilindro vai ser o 1.0, certo? Então, com Enter, já apareceu aqui, ó, deixa aqui pertinho, para eu saber que se trata desse camarada aqui, ó, certo? Para ficar mais fácil, eu copiar e colar. Então, eu dou um Ctrl C, Ctrl V, tenho aqui uma nova caixinha de texto já, ó, e vou colocar que esse nosso cilindro vai ser o 2.0. Olha, então a mesma lógica eu vou fazendo para os demais elementos. Vou trazer aqui para perto da válvula de comando, né? Já que ela está atuando sobre o cilindro 1.0, ela vai ser 1.1. E essa daqui, como está atuando no elemento 2.0, vai ser a válvula 2.1. Maravilha. Então, vou agora para os elementos de sinal. Então, esse daqui, quando for tá no elemento 1.0, né? Então, vai ser começo 1, mas como provoca avanço, 1.2. Esse daqui, como vai provocar retorno, né? 1.3. 1.3. Então, como é que eu sei disso, né? Quando chegar sinal do lado de cá, ó, essa posição é que vai valer. O ar vai, em vez de estar entrando do lado de cá, ó, e promovendo retorno, ele vai estar entrando do lado de cá e provocar avanço. Então, por isso que eu sei que quando essa válvula for acionada, eu tenho avanço. E quando essa daqui for acionada, eu tenho retorno. A mesma coisa eu tenho para o lado de cá, né? Então, uma válvula atuando no cilindro 2.0, então ela vai ser 2.2 para avanço e 2.3, primeiro ímpar depois de 1, né, para retorno. Maravilha. Notem que até agora eu não disse onde é que estão posicionados essas válvulas aqui, né? E aí, por isso que eu trouxe isso aqui para nós, eu deixei esse desenho aqui na nossa vista, né? Por quê? A gente tem o seguinte, eu vou colocar aqui na minha régua de posicionamento, como a gente já viu em aulas passadas aí, onde vai estar cada um desses numerozinhos. Lembra que a gente fazia uma setinha aqui, ó? Então, quando o A avançar, eu venho aqui em editar etiquetas, ó. O que significa avançar?
significa que quando ele alcançar o seu curso final, no caso varia de 0 a 100. Quando ele chegar no curso de 100, ele tem que encostar em quem? Vai ter que encostar nesse elemento aqui, ó, 2.2, para poder fazer o B+. Então, eu vou pôr a etiqueta 2.2. Eu chamei de 2.2, não chamei? Ok. Então, dei ok 2 vezes aqui, ó. Vou colocar minha reguinha aqui na frente para ficar a lógica mais próxima do que a gente fala, né, da realidade. Então, quando esse cara avançar, ele vai bater em 2.2. Aí o que acontece? Quando bate em 2.2, o B avança, que é esse cara aqui. Então vamos lá nele. Vou fazer a mesma coisa, vou editar a etiqueta, por quê? Uma vez que esse cara avançar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que A retorne. Para isso acontecer, eu preciso que 1.3 seja, que bata em 1.3 aqui, para promover o retorno. Então, quando o B chegar no final do seu curso, ou seja, chegar lá na posição 100, eu preciso que ele bata em qual rolete? No rolete 1.3. Então, dou OK aqui, ó. Olha lá. Quando ele avançar, ele vai encostar no 1.3. Aí bateu 1.3, o que vai acontecer? O A vai retornar. Ele estaria esticado e vai voltar. Então, o que eu preciso? Eu preciso que ele bata em 2.3 para promover o retorno desse cara. Então, eu estou falando do cilindro A, ele retornando. Então, eu vou lá na reguinha dele. Ele retornar significa dizer ele voltar para sua posição inicial, que é a posição 0. Quem que eu quero que ele bata lá, então, na posição 0? 2.3. Dou um OK. Olha lá, já está lá. Maravilha. E aí, ó, no nosso caso aqui, eu estou fazendo um ciclo único ainda. Então, se fosse para fazer uma volta e recomeçar tudo de novo, quando o B voltasse, ele bateria em 1.2. Mas por enquanto a gente não vai fazer assim. Então, aparentemente está tudo certo, né? Maravilha, certo? Não, ainda não. Por quê? Porque eu chamei esses caras aqui apenas em forma de texto, ó. Mas para que o programa entenda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no rolete aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou simular aqui, só para vocês verem que vai acontecer só o primeiro movimento. Por quê? Quando bate em 2.2, o programa não está entendendo que esse cara aqui, ó, que é o 2.2, ele não foi acionado. Por quê? O que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, no roletinho e pôr uma etiqueta nele. Então, no rolete ficou verde, eu clico 2 vezes. Aí eu vou dar um nome para ele para que o programa entenda. No caso, esse aqui é o 2.2. Olha lá, apareceu o número pertinho do rolete, né? Não tem problema nenhum ficar em duplicidade aqui. Aqui a gente estava designando, mas agora eu estou dizendo para o programa que esse cara é o 2.2. Vou fazer com os demais, né? Esse aqui é o 1.3. Então, coloco para ele lá também. Maravilha, olha lá. E esse último aqui, ó, notem ó, o posicionamento que ele está. Fica reparando o que vai acontecer aqui, ó. Vou chamar ele de 2.3. O que aconteceu? Já apareceu a paredinha aqui, já mudou a posição. Por quê? Porque ele está mostrando, ele já sabe, o programa sabe que o 2.3 está aqui engastado. Ó. E ele, como eu denominei esse cara de 2.3 para o programa agora, ele já realiza o movimento. Agora eu posso simular e vamos ver o que vai acontecer. Então olha lá, apertei, avançou começou a avançar, chegou, bateu em 2.2, olha lá, promoveu mudança aqui, avançou, bateu em 1.3, promoveu mudança aqui, retornou, bateu em 2.3, promoveu mudança aqui, retornou, chegou no final, parou. Exatamente o que a gente queria. Então, mais uma vez, dou o sinal, ele avança, vai mudando aqui, ó, comutando. Então, é como aquela história do portão que chegou no final do seu curso, em vez de dar um sinal para cortar a energia elétrica do nosso motor e não fazer com que ele queime, né, por ficar ligado forçando, chegou no final do curso, cortou o sinal. Aqui, em vez de cortar o sinal, o que acontece? Chegou no final do curso do meu pistão, ele dá um sinal aqui, ó. Por quê? Porque eu indiquei que esse cara aqui, ó, 2.2, estava lá no final.
A mesma coisa vale para os demais, tá ok? Então, nossa simulação aqui, maravilha. Agora, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou aumentar um pouquinho aqui só o espaço, porque eu quero que a gente tenha um ciclo contínuo. Como é que a gente faz isso? Eu disse lá na aula que para ter um ciclo contínuo, a gente precisaria ter o quê? Uma válvula associada, uma válvula como essa daqui, ó, uma válvula acionada por rolete, associada em série, ou seja, uma em seguida da outra, do nosso botão. E esse botão aqui, ó, eu tenho que transformar ele em botão com trava. Por quê? Porque se ele for um botão simples pulsante, eu tenho que ficar segurando com o dedo aqui. Tem que vir aqui e deixar ele prensado, mas não é isso. Se eu quero que fique funcionando continuamente, eu quero apertar o botão e deixar o sistema por si só. Aqui, ó, ele trouxe toda a configuração, porque deu um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas, agora, esse cara, como é que ele chamaria, ó? Ele também não estaria atuando quando ele for acionado promovendo um avanço desse cilindro aqui, ó, 1.0. Então, ele tem que receber uma numeração par sequencial a esse aqui. Se eu tenho 1.0 é o próprio cilindro, 1.2 o primeiro elemento de sinal, aqui vai ser 1.4, né, que é o próximo par disponível. Beleza, só basta isso? Não, eu tenho que fazer o seguinte, lembra que se eu quisesse algo contínuo, eu teria uma setinha aqui, uma volta aqui, ó. Então, quando o B retornar, olha lá, justamente a posição que está livre, que não tem ninguém aqui, ó, ele, para que recomece tudo de novo, ele tem que bater num sensor aqui, num rolete. E o rolete vai ter que ser esse, justamente o 1.4, que aqui a gente estava chamando de 1.2, por quê? Porque só tinha aquele elemento, né? Mas agora eu vou chamar de 1.4, que é o rolete, que vai estar sendo o primeiro acionamento acontecendo por ele. Então, eu vou vir aqui e vou posicionar esse rolete aqui, ó, no começo do nosso cilindro, né, do curso do nosso cilindro. Então, temos 1.4. Olha lá que legal, ele também não está engastado? Já mudou sozinho. Veja, já posicionou. Então, vamos ver em termos de atuação. Por que a gente tem que ter esse botão em série? Porque como ele está engastado, se eu não tivesse esse botão de Start Stop aqui, ó, uma vez que eu liberei pressão aqui, já começaria o movimento. Eu não teria um Start e um Stop, concordam? O sistema, uma vez que eu liberei pressão, ele começa a atuar e a gente precisa ter comando, né? Então, a hora que eu venho aqui e dou um pulso, começa, olha lá. E aí ele vai começar a fazer as comutações aqui embaixo e, como consequência, mudar as minhas válvulas de posição aqui e promover avanço e retorno, de acordo com o quê? Com a sequência que nós estabelecemos. Então, tudo está relacionado com essa sequência que a gente estabelece. A sequência algébrica é o essencial. Então, notem que a gente partiu de um exemplo, problema, né? Um exemplo bem simples, o elevar de uma caixinha, o empurrar com outra, né? Com outro cilindro. E a gente estabeleceu a sequência, nem precisa se preocupar mais com o problema, ficar relacionando lá. Uma vez que a partir do problema eu escrevi a sequência algébrica, eu venho aqui e monto com base nessa sequência de movimentos. E o restante é questão de montagem depois no local, né? De posicionamento, de ficar mais próximo, mais distante. Isso são ajustes, mas a lógica é única. Então, veja bem, olha lá, ó. Enquanto eu tiver com esse botão ligado, ele vai fazendo o nosso ciclo. Se eu desliguei, o que vai acontecer? Ele faz o ciclo até terminar, que no caso é o movimento B-, o último, né? E olha lá, ele vai até comutar aqui o 1.4, que é quando voltou aqui, ó. Mas não tem mais ar, ele não vai mais. Se eu quiser recomeçar, lá vai tudo de novo, tá ok? Bom, pessoal, aqui está o nosso exemplo utilizado aí para a nossa primeira aula de circuitos sequenciais, né, que é um exemplo montado para fazer a sequência A+, B+, A-, B-. Então, só passando aqui mostrando os componentes, né? Temos lá dois atuadores, né, de duplação, um ao lado do outro, né, que vão, esse daqui à esquerda sendo o atuador A
e esse à direita o atuador B. Aí a gente tem lá uma válvula acionada por botão, uma válvula 3 duas vias, acionada por botão pulsante com retorno por mola, certo? Duas válvulas de 5 vias e duas posições, né? Duplamente pilotadas. Então aqui a gente vê aqui, ó, as vias 1, 4 e 2, que são de utilização, 1 entrada de pressão, 5 e 3 os escapes, né? 14 e 12 as pilotagens, à esquerda e à direita. Então a mesma coisa a gente vai ter para o atuador do lado de cá, né? Uma válvula de 5 vias, duas posições também, né? As 5 vias aqui, todas com elas marcadas no corpo da válvula. Além disso, o que nós vamos ter para esse circuito, né? Eu escolhi fazer aqui, ó, em vez de usar as várias entradas que nós temos no nosso distribuidor e pegar a tomada de pressão para cada válvula diretamente aqui, eu escolhi fazer algumas linhas de pressão. Então fiz a linha de pressão aqui embaixo de alimentação da válvula acionada por botão. Então a linha de pressão aqui, ó, é via 1, a entrada de pressão. Aí aqui a válvula 5 duas vias do primeiro pistão aqui, que como a válvula de comando do primeiro elemento de trabalho, né? Também aqui ligado nessa linha de pressão, bem como a segunda válvula, como vocês podem ver, tudo nessa linha de pressão. E aqui em cima a gente tem as nossas válvulas 3 duas vias acionadas por rolete, né? Então serão as válvulas lá que vão fazer o movimento automático sequencial de cada atuador, de acordo com o que a gente estabeleceu na nossa sequência de movimento, sequência algébrica. Então aqui eu fiz uma segunda linha de alimentação. Bom, então aqui, como vocês podem ver, eu escolhi fazer uma outra linha aqui de pressão, ó, usando T's, né, para alimentar, pode ver, a entrada de pressão via 1 aqui, ó, das válvulas acionadas por roletes. Então a gente tem aqui uma outra para alimentar essa daqui, ó, tá saindo aqui na via 1, certo? E esse último rolete aqui, ó, como vocês podem ver, vem de uma linha de alimentação também. O restante é tudo ligação de acordo com o nosso circuitinho lá, as linhas, tá certo? Então bora lá para a gente ver esse circuito funcionando. Bom pessoal, então aqui está montado, né, o circuito A mais B mais, A menos B menos, né, nosso primeiro circuito sequencial. Liberando o ar aqui e acionando, a gente vê lá então, ó, os nossos atuadores A mais, B mais, A menos, B menos, como vocês podem ver aí no nosso acionamento, tá ok? Pessoal, aqui é basicamente o mesmo circuito, A mais, B mais, A menos, B menos, mas com um detalhe aqui. Aqui com o cuidado de a gente ter a versão de ciclo único, a partir de um botão pulsante, você dá um aperto nele, ele faz um ciclo e para. Ou ainda utilizando um botão com trava, né, uma válvula acionada por botão com trava, associado a uma válvula U para poder ter os dois caminhos, né, seja ciclo único ou seja ciclo contínuo. E além disso, a adição de uma válvula acionada por rolete a mais para poder fazer o sinal aqui do início, né, do avanço, quando o ciclo estiver no final e for dar o reinício, o restart. Tá, ok? Então vocês vão ver logo em seguida aí a atuação desse circuito, que é o que seria mais adequado, né, para uma indústria, já que muitas vezes o que justifica a gente automatizar a máquina é quando a gente tem movimentos repetitivos e não apenas um ciclo, ok? Pessoal, bora ver então o circuito agora com a opção de ciclo único e ciclo contínuo. Ciclo único aqui, perto, faz uma vez e para, A mais, B mais, A menos, B menos. Se eu quiser ciclo contínuo, põe o botão com trava, né? A gente fez as ligações adequadas aqui. E pode ver que ele vai ficar indeterminadamente, né? A não ser que eu venha aqui e desligue, e ele vai parar quando o ciclo terminar. Se eu ligar de novo, recomeça. E assim está feito o nosso ciclo contínuo. Beleza? Bom pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Bastante coisa. Essas foram as referências utilizadas para a confecção dessa aula aqui. Bom, eu sou Rafael dos Santos, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Até lá!